Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu tô super animada para começar hoje, mas logo de cara eu quero receber todo mundo com muito entusiasmo e obrigatoriamente proferir uma bênção divina, desejar que Deus abençoe o dia e a semana de todos os ouvintes. É muito bom estar aqui de novo e que bênção maravilhosa para começar, né? Eu tô pronto para a gente entrar nesse assunto que, olha, é intenso. Demais! É um privilégio ter a companhia de quem nos escuta e o nosso objetivo hoje, a missão desse nosso mergulho profundo, é desvendar o capítulo 11 do livro de Apocalipse, que, convenhamos, é considerado por muitos estudiosos como um dos textos mais difíceis de interpretar. Ah, sem dúvida, é um texto cheio de camadas, muito complexo. E para a gente não ficar perdido, nós trouxemos duas fontes fundamentais para o nosso debate de hoje. Fontes de peso, né? Com certeza. Elas trazem perspectivas fascinantes e, assim, bem contrastantes. De um lado, a gente tem o comentário bíblico do teólogo John F. Walvoord, que é um clássico para quem defende uma visão literal e futurista. E do outro lado? Do outro, nós vamos usar as notas da Bíblia de Estudo NAA, a Nova Almeida Atualizada, que já apresenta uma pegada mais focada na visão simbólica e histórica das profecias. O que é ótimo, porque o nosso gancho aqui é justamente esse. A gente vai destrinchar as duas visões de forma bem imparcial para quem está em casa tirar as próprias conclusões. Exato. O nosso papel aqui é reportar o que os especialistas dizem sem tomar partido. Isso. E o mais bonito é que, independentemente da linha de interpretação que a pessoa siga, a mensagem central desse capítulo é sobre a esperança. É sobre o poder de falar a verdade em tempos sombrios e a garantia da vitória final de Deus. Perfeito. É uma mensagem que transcende a teologia técnica, sabe? Sim. Então, vamos direto para o nosso primeiro segmento. A cena começa de um jeito bem curioso. João recebe um caniço. Isso, uma espécie de vara. Mas não é uma reguinha escolar, né? As fontes explicam que é uma vara parecida com um bambu, que podia chegar a 6 metros de altura. Imagina o tamanho disso. Gigante. Era muito comum na antiguidade usar isso como fita métrica mesmo. E aí João recebe uma ordem bem específica, ele precisa medir o templo de Deus, o altar e os adoradores. Mas ele recebe o aviso para deixar de fora o átrio exterior. O pátio. Isso, porque esse espaço exterior seria entregue aos gentios por 42 meses. Como as nossas fontes interpretam essa fita métrica gigante? Bom, é aqui que as águas se dividem. O Walvoord, com aquela visão literal que a gente comentou, ele defende que isso aponta para um templo de Petra mesmo, um templo físico que vai ser reconstruído no futuro lá em Jerusalém. Durante aquele período que chamam de Grande Tribulação? Exatamente. Para ele, o ato de medir significa avaliação e propriedade. É Deus dizendo, olha, esse espaço e essas pessoas que adoram com caráter verdadeiro são meus. E a visão da Bíblia de estudo NAA? A NAA já vai por um caminho mais simbólico, baseada muito no profeta Ezequiel. Nessa visão, o templo não é um prédio de tijolo e cimento. O templo simboliza a própria igreja. Os crentes. Isso. Então a medição representa a proteção espiritual de Deus sobre o seu povo. E o fato do átrio exterior ficar de fora e ser pisoteado pelos gentios ilustra perseguição física. Ah, entendi. É o sofrimento e a vulnerabilidade que a igreja enfrenta no mundo real. Nossa, eu acho muito forte essa analogia. Para a vida de quem nos ouve hoje, é tipo, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor estão um caos total, sabe? Quando o nosso átrio exterior está sendo pisoteado pelos problemas, a nossa essência e o nosso espírito estão guardados e medidos por Deus. É uma garantia de preservação interna, né? Exato. Mas tem um elemento aí que eu não quero deixar passar. Esse pisoteio tem prazo, 42 meses. Que na linguagem profética é a mesma coisa que 1.260 dias, 3 anos e meio. O que já nos leva direto para o nosso segundo segmento. Porque é justamente durante esses 1.260 dias que surgem duas figuras muito enigmáticas. As duas testemunhas. Vestidas de panos de saco. Isso. E o texto diz que elas têm poderes absurdos. Fogo sai da boca delas, elas podem impedir a chuva e transformar a água em sangue. Quem são essas testemunhas nas nossas fontes? Então essa é uma das partes mais debatidas.
Muita gente que lê de forma literal associa na hora a Moisés e Elias. Ah, faz sentido, por causa dos milagres idênticos. A água em sangue do Egito e o fogo e a seca de Elias. Isso mesmo. Mas o Alvord, apesar de ser futurista, ele é bem cuidadoso aqui. Ele prefere a ideia de que não serão figuras reencarnadas do passado, mas sim dois profetas totalmente novos que Deus vai levantar no futuro com o mesmo espírito e poder. E a Bíblia NA? A NA, sendo simbólica, sugere que essas testemunhas representam o testemunho profético da própria igreja. O número 2, nesse caso, não seria literal, mas ecoaria a lei lá de Deuteronômio. Aquela que diz que precisa de 2 testemunhas para confirmar uma verdade num julgamento, né? Exatamente. É o testemunho completo e verdadeiro da igreja no meio do mundo. E de onde vem todo esse poder delas? Aí a gente tem que olhar para o contexto maior. O texto de Apocalipse chama essas testemunhas de oliveiras e candelabros. Isso é uma referência direta ao capítulo 4 de Zacarias. Ah, interessante! Sim, lá em Zacarias, a mensagem era para Zorobabel e Josué reconstruírem o templo, e a promessa era não por força humana, mas pelo Espírito de Deus. O azeite das oliveiras alimentava o candelabro. Ou seja, o poder para enfrentar o mundo não vem da oratória ou da capacidade humana de quem prega. Vem do azeite, que é o Espírito Santo. Perfeitamente. É o Espírito capacitando quem leva a mensagem, seja ela literal no futuro ou a igreja ao longo da história. Só que aí a história dá uma guinada digna de filme, né? Entramos no terceiro segmento da nossa análise, que é quando as testemunhas concluem a missão delas. E o cenário escurece de vez. Muito. Surge a besta do abismo. As fontes identificam ela como Satanás ou o sistema anticristão. Essa besta faz guerra contra as testemunhas. E, surpreendentemente, vence e mata as duas. É o silenciamento da verdade. E a humilhação não para por aí. Os corpos ficam expostos na praça da grande cidade. O texto chama essa cidade simbolicamente de Sodoma e Egito, mas também aponta para Jerusalém histórica, onde Jesus foi crucificado. É o ápice da hostilidade contra Deus, né? Uma mistura de depravação, opressão e apostasia. E a reação do mundo é o que mais me choca. Os habitantes da Terra simplesmente fazem uma festa global. Eles trocam presentes para celebrar a morte dessas testemunhas. Tudo porque esses profetas os atormentavam. A verdade moral o incomoda, sabe? Ela atormenta a consciência de quem quer viver no erro. E sobre essa visualização global da morte deles, o Alvord tem um comentário que eu acho genial. Conta pra gente. Historicamente, os críticos sempre diziam: como o mundo inteiro vai ver 2 corpos numa rua de Jerusalém ao mesmo tempo por 3 dias e meio? Era impossível. Era, no passado. Exato, mas o Alvord aponta que hoje, com a tecnologia moderna, os celulares, a internet, as transmissões via satélite, a visualização global de um evento hiperlocal, não é mais um mistério profético. É o nosso dia a dia. É totalmente compreensível hoje. Qualquer pessoa com um smartphone veria isso ao vivo. Faz todo sentido. Mas voltando para a narrativa, a festa do mundo dura pouco. Depois de 3 dias e meio, rola a maior reviravolta do capítulo. O fôlego de vida de Deus entra neles. Isso, eles se levantam, imagina o pavor do mundo inteiro assistindo isso ao vivo na internet, e aí eles ouvem uma voz lá do céu dizendo: subam para cá. E eles sobem numa nuvem. Logo depois vem um grande terremoto que destrói parte da cidade. O que mostra uma coisa muito clara nas 2 abordagens que estamos analisando. A verdade pode até ser temporariamente silenciada pelo sistema do mundo. O mal parece que venceu, né? Mas a vindicação divina é inevitável. Deus sempre tem a última palavra. Com certeza. E isso prepara o terreno perfeito para o nosso quarto e último segmento de análise. O momento cósmico. Porque logo depois dessa vindicação, a 7ª trombeta toca no céu. Aí o foco muda da terra para o céu. Exato. Vozes no céu declaram em alto e bom som: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E os 24 anciãos caem e adoram a Deus. É a posse definitiva. É lindo. E o versículo 18 traz um contraste teológico que eu acho que vale a pena a gente destacar. O Alvord faz uma análise do original grego que é muito reveladora. O que o grego mostra aí? O texto diz que as nações se enfureceram
mas chegou a ira de Deus. No grego, a palavra para a fúria das nações fala de uma agitação ruidosa, mas impotente. Um ódio que não leva a lugar nenhum. Faz barulho, mas não tem poder. Isso. Agora, a palavra para a ira de Deus é completamente diferente. Ela fala de uma justiça onipotente, resoluta. Não é um descontrole emocional. É Deus estabelecendo a ordem e recompensando os servos enquanto destrói quem destrói a terra. Nossa, é muito poderoso isso. A justiça sendo aplicada de forma perfeita. E para fechar esse capítulo com chave de ouro, a imagem final é de arrepiar. O templo de Deus no céu se abre. E o que a gente vê no meio dos relâmpagos e granizo? A Arca da Aliança. Exatamente. As fontes fazem um contraste marcante aqui, que eu achei a coisa mais linda. Lá no começo do capítulo, a gente viu o templo na terra, o átrio exterior profanado, pisoteado, entregue aos gentios. A vulnerabilidade humana. Isso. Mas no fim, o céu se abre e revela o templo celestial. E a Arca da Aliança, que é o símbolo máximo da fidelidade de Deus e das suas promessas inquebráveis, está lá, intacta. O templo na terra pode estar um caos, mas o templo no céu é inabalável. A aliança de Deus não sofre arranhões, mesmo com toda a fúria das nações. É de encher o coração de esperança. Bem, a gente está chegando ao fim do nosso mergulho profundo de hoje. Se a gente for resumir tudo o que conversamos, seja interpretando os 1260 dias, o templo e as testemunhas como eventos literais futuros, como o Alvord defende, Ou como símbolos da jornada da igreja ao longo da história, como mostra a Biblio-NAA. exato. Independentemente da lente, a mensagem inegável é que Deus julgará a história e protegerá o seu povo. A vitória já está garantida. Está garantida. Mas antes da gente se despedir de quem nos acompanha, eu queria deixar um pensamento provocativo, uma reflexão para a gente digerir durante a semana, construída em cima do que lemos. Opa, adoro. Manda reflexão. A gente falou bastante sobre a fita métrica divina no começo, né? Se o ato de medir o santuário com aquele caniço representa a avaliação de Deus sobre a verdadeira adoração e o caráter das pessoas, como será que essa mesma fita métrica divina avaliaria a autenticidade do nosso testemunho no mundo de hoje, especialmente quando as nossas convicções são testadas? Nossa, olha, que pergunta forte. É para deixar todo mundo pensando mesmo. Eu, inclusive. Uma autoavaliação necessária, né? Será que nosso testemunho está no padrão da fita de Deus? Muito bom. É para a gente refletir. Pois é, e com essa reflexão pesada, mas muito boa, nós encerramos o programa de hoje. Agradeço demais a companhia de todos nesse mergulho profundo. Foi um tempo riquíssimo de aprendizado para a gente. E, como de costume, eu finalizo dizendo com todo o meu coração que Deus abençoe todos os ouvintes. Até o próximo mergulho.